E se tudo aquilo que você tenta esconder, os seus pecados, as suas falhas, as suas escolhas erradas, aparecesse em algum lugar? Não no seu rosto, mas em um retrato que revelasse quem você realmente é por dentro. E você é obrigado a encarar esse retrato diariamente. Na verdade, é ele que te encara. Em um retrato de Dorian Gray, essa ideia se torna real. E o que parece uma ficção assustadora tem muito a ver com o que a doutrina do pecado nos ensina. Vamos refletir sobre isso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Guilherme Zamba e criei esse canal para compartilhar mais do que apenas as minhas músicas, mas algumas reflexões que eu creio que poderá te edificar de alguma forma. E caso isso aconteça, eu peço que você ajude esse canal com a sua inscrição, caso você não seja inscrito, e o seu like, para que assim você diga para o YouTube que o conteúdo é relevante, para que assim o YouTube possa recomendar para outras pessoas. E hoje eu quero convidar vocês para refletir sobre o pecado e suas consequências, mas com um olhar inspirado em uma obra clássica, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. E essa história vai muito além de uma simples trama sobre juventude, beleza e decadência. Ela nos provoca a olhar mais fundo, a pensar no que existe por trás das aparências. Muitas vezes, o que parece perfeito por fora esconde algo bem mais sombrio por dentro. No livro, Dorian é um cara extremamente belo, jovem que parece não envelhecer nunca. E enquanto ele vive uma vida cheia de excessos e decisões questionáveis, quem vai carregando o peso de tudo isso é um retrato que ele esconde, que muda, né? Vai mudando, apodrecendo e mostra, sem filtro, os efeitos reais dos seus atos. E essa dualidade entre o que se vê e o que se esconde é uma chave para entender a mensagem por trás da história. O retrato de Dorian Gray começa com a criação de uma obra, né, feita por um pintor, um artista completamente encantado pela beleza de Dorian. E durante uma conversa com um Lord Henry, um aristocrata cínico que valoriza o prazer acima de qualquer valor moral, Dorian Gray acaba sussurrando, confessando para o Lorde um desejo, quase como um desabafo, né? Ele diz assim: e se eu pudesse permanecer jovem e fosse o retrato a envelhecer? Eu daria qualquer coisa por isso, até a minha alma. E esse desejo, embora não explicado com um toque mágico, explícito, né, acaba sendo atendido de forma misteriosa, como se fosse um pacto silencioso, uma maldição sutil. E a partir daí, todas as marcas morais e espirituais dos atos de Dorian deixam de afetar a sua aparência física e passam a se manifestar apenas no retrato, como se a tela virasse um espelho da alma dele, absorvendo toda a corrupção, toda a culpa, os pecados, enquanto ele continua jovem por fora. Com o tempo, o quadro deixa de ser só uma pintura e passa a se tornar uma metáfora viva. Ele revela tudo aquilo que Dorian tenta esconder dos outros e de si mesmo. Aquela juventude eterna que parecia um presente dos deuses era, na verdade, uma prisão. E esse retrato é um lembrete cruel da degradação interna, interior, que ele tenta ignorar. E o interessante é que o escritor dessa obra, chamado Oscar Wilde, ele escreveu essa obra, vou falar Wilde, que é mais fácil, Oscar Wilde, acho que é isso mesmo, né? Mas eu creio que tem um Wilde, isso, Oscar Wilde. Enfim, né? Ele escreveu essa obra num período em que a sociedade vitoriana era cheia de regras, aparências e moralismos.
E ele, com todo o seu sarcasmo, ele não teve medo de cutucar essa hipocrisia. E em vez de seguir o script da época, ele preferiu explorar temas como o prazer e o custo de viver sem freios morais. O retrato de Dorian Gray é uma crítica elegante, mas poderosa sobre o preço de buscar prazer acima de tudo, ignorando as consequências. Pense comigo. Se a nossa aparência não dissesse nada sobre quem a gente é por dentro, e se cada escolha errada, cada pecado deixasse uma marca visível em outro lugar, como no retrato de Dorian, né? Oscar Wilde nos provoca a pensar sobre isso, sobre o que realmente importa. Vale lembrar uma passagem bem conhecida da Bíblia, que diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Isso já nos dá um bom ponto de partida. A gente vive num mundo que valoriza demais o que é visível, beleza, sucesso, status, mas Deus está olhando mais a fundo para o que a gente carrega por dentro. Sabe quando cientistas e pesquisadores lançam sondas nas profundezas do mar para lugares onde o ser humano nunca iria conseguir alcançar, no fundo do oceano mesmo, nem enxergar, né, com os próprios olhos? Então, Deus sonda as nossas profundezas. Conhece até mesmo melhor do que nós mesmos, pois podemos nos auto-enganar. Por isso que o salmista Davi escreve: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Dorian Gray é um exemplo claro desse mundanismo, né? Enquanto todo mundo enxerga nele um jovem bonito, intocável pelo tempo, o retrato escondido vai registrando, pouco a pouco, o peso das suas escolhas e dos seus pecados. A imagem no quadro vai se corrompendo, refletindo o que ele se tornou por dentro, mesmo que por fora tudo pareça perfeito. Esse contraste escancara o perigo de viver só de aparência. A hipocrisia mora aí. Quando a gente finge que está tudo certo, que somos bons, corretos, mas por dentro tem coisas mal resolvidas, feridas, egoísmo, orgulho, é fácil cair na armadilha de julgar ou de deixar se levar pelo que parece bonito, ignorando a verdadeira condição do coração. E é isso que realmente importa. Outro ponto forte da história é a ilusão de que dá para fazer o que a gente quiser sem sofrer as consequências. Dorian acredita que, embora a sua beleza estivesse intacta, ele está imune. E Wilde deixa claro, o autor, que é uma fantasia isso, perigosa, aliás. E está escrito na palavra de Deus, em Provérbios: há caminhos que para o homem parece certo, mas no final conduz à morte. Isso me lembra também de outra passagem bíblica, né? Bem direta. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Dorian, ele semeia egoísmo, prazer desenfreado, indiferença, e mesmo que os frutos não apareçam de cara, né? Uma hora eles chegam. E eu vou dizer, a gente também pode cair nessa. E começa ignorando pequenos sinais, tapando os olhos para os erros que vão se acumulando. E o pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. É como se fosse uma camisa de força, mas que começasse como uma teia de aranha. Mas não dá para enganar a si mesmo para sempre. E quanto mais a gente demora para encarar quem realmente a gente está se tornando, mais difícil fica mudar, confessar, pedir perdão,
recomeçar. Essa parte da história é um convite, né, para olhar para dentro, para não vivermos de aparências e para entender que toda ação tem um impacto, mesmo que demore para aparecer. E só quando a gente reconhece isso é que a gente pode, de fato, começar um processo de transformação real. Um dos pontos mais fortes da história de Dorian Gray é o peso da consciência. Mesmo que o tempo não deixe marcas no rosto dele, toda vez que ele encara o retrato, o que ele vê ali é o reflexo do que ele se tornou. Não em aparência, mas em essência. É como se cada escolha errada, cada pecado ignorado fosse gravando ali uma cicatriz em sua alma. E a Bíblia fala sobre isso de forma clara, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está lá em Isaías capítulo... não lembro agora. Mas enfim, a gente se desconecta da paz, da verdade, da fonte de toda a paz que é Deus. E eu disse isso na mensagem passada na igreja. Quando Deus diz que engrandecei o meu nome, buscai a minha presença, não significa que nosso Deus é um Deus narcisista. Na verdade, Ele está sendo misericordioso conosco, nos chamando para Ele, sabendo que, na verdade, quando nós vamos até Ele, de certo modo, Ele está também trazendo-nos até Ele, né, com cordas de amor. É um grande paradoxo isso. E a graça de Deus, pois, quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos longe da fonte de toda alegria. E nós fomos criados para a adoração. Então, quando Deus está apontando para aquele que é o único digno de toda a adoração, o qual é Ele mesmo, Ele está sendo gracioso conosco. A gente se desconecta da paz, da verdade, daquilo que nos faz ser quem deveríamos ser. Dorian tenta fugir disso, né? Mas o retrato não deixa. É um lembrete constante de que tudo tem um peso, uma consequência. Como eu disse anteriormente, teve um momento da obra que ele pensava como se suas ações não tivessem consequências. Mas depois, ao olhar para o seu retrato, que também traz a ideia da consciência, ele vai vendo que não é bem assim, né? Tem consequência, sim. Porém, ele foge e não encara. E tem pessoas que sabem que estão erradas, mas permanecem endurecidas. Nós vemos isso por toda a Bíblia, inclusive no povo de Deus, em especial nos reis de Israel. Esse ponto da história é um alerta direto. A culpa, quando a gente não encara, vai virando um veneno lento. E mesmo que ninguém veja por fora, ela está corroendo por dentro. White nos mostra que viver ignorando isso é, no fim, abrir mão da chance de mudar de rota. A pessoa vai ficando endurecida. E o autor de Hebreus alerta contra isso ao dizer: não sejais endurecidos pelo engano do pecado. Então o pecado ele tem um efeito sutil e perigoso. Ele engana. Aos poucos ele vai anestesiando a consciência e nos fazendo achar que está tudo bem. O apóstolo Paulo também fala sobre esse tipo de consciência, que é a consciência que foi cauterizada pelo erro, né? Então ela se encontra endurecida, anestesiada. E o endurecimento citado em Hebreus, quando o coração já não sente, não se arrepende, ele passa a chamar aquilo que é errado de normal. E há um afastamento silencioso, mas devastador. E então, chegamos no desfecho. Aquele momento em que Dorian, cansado de fugir, ele tenta apagar tudo de uma vez. Ele destrói o retrato achando que assim ele vai se livrar do passado. Ele quer simplesmente apagar as consequências. Mas não tem como. Assim como Esaú, que ficou desesperado e tentando apagar
a sua escolha de ter vendido seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Que Deus nos guarde dos pratos de lentilhas que o mundo nos oferece. Mas aí vem a virada, né? Ao atacar o retrato, ele se destrói junto. Porque o problema nunca esteve fora dele, estava dentro. E essa parte da história grita uma verdade dura. Não dá para simplesmente apagar o que fizemos. Não existe atalho, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. O salário do pecado é a morte. E aqui a morte de Dorian não é só física. É a morte de quem ele foi por dentro, sufocado pela negação, pelo orgulho, pela falta de arrependimento verdadeiro. Ele não suportou mais as suas trevas interiores. Ele morreu no incêndio junto com o quadro. Ele botou fogo em tudo e se queimou junto. Ele foi arrastado para o inferno. O autor Oscar Wilde nos mostra que não adianta tentar varrer os erros para debaixo do tapete. E o autor da obra não era um cristão. Então ele termina a sua obra de um modo bastante trágico, sem esperança. Mas, diferente do fim trágico de Dorian Gray, a história de quem está em Cristo não termina sem esperança. Mesmo que o pecado tenha deixado marcas profundas, há esperança de restauração. Jesus, ele não apenas revela a nossa condição, ele nos oferece perdão, cura e um novo começo. Em sua graça, até o coração mais endurecido pode ser transformado, quebrantado e voltar a viver na luz. Está escrito pelo apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E na sequência tem um versículo que diz: e se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. No fim das contas, olhar para o retrato de Dorian Gray com esse olhar mais profundo, bíblico, com o nosso binóculo bíblico, veremos que é como olhar no espelho. A história nos chama para deixar de lado a aparência e fazer uma pergunta sincera, né? Como está o nosso interior? O que temos alimentado dentro do coração? A vida nos dá escolhas o tempo todo. Nós podemos seguir escondendo os nossos erros, mantendo uma fachada bonita, ou podemos ter a coragem de encarar quem realmente somos, confessar para Deus, pedir perdão, restauração e mudar de rumo. Esse é o caminho que liberta. Correr para Cristo e andar no caminho de Cristo, o nosso compassivo sumo sacerdote. Que essa história sirva como um espelho para cada um de nós, um convite para olharmos para dentro com honestidade, para refletir sobre as nossas atitudes e para lembrar o que é mais importante, que não é o que os outros veem, mas aquilo que só a gente e Deus conhecemos. E como eu disse anteriormente, né, Deus nos conhece muito, mas muito melhor do que nós mesmos. Porque muitas das vezes nós, ao invés de nos auto-enganar, nós sufocamos a nossa consciência. Como vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, nós suprimimos, ou seja, nós abafamos a verdade com a injustiça. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, que essa reflexão possa te inspirar a buscar todos os dias um coração renovado e uma vida mais leve, mais verdadeira, mais conectada com aquilo que realmente importa. Que Deus te abençoe. O pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu sou meu maior inimigo, me enganei. Ignorei a placa de perigo. Pensei comigo, sereno, desejando, cobiçando o copo de veneno. A mortífera essência fez brilhar em meus olhos a concupiscência. Quase me enforquei com essa corda.
Mas o Espírito de Deus dá força, a gente se solta. Nenhum Houdini ou ilusionista. Não dá para se ocultar de Deus. Nada foge da sua vista. Vocês não sabem que quando se oferecem como escravos, tornam-se escravos daquilo que obedecem. Tenha fé e peça força ao Deus verdadeiro para se livrar do laço do passarinheiro.